Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um culto que nós vamos prestar ao nosso Deus. E nesse momento eu quero convidá-los para compartilharmos aqui a palavra de Deus para darmos início, nos Salmos 139, os versículos 23 e 24, que dizem assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que essa seja a nossa oração nesse momento, onde nós vamos prestar o nosso culto a Deus, Que seja um momento de entrega ao nosso Deus e que Ele possa sondar os nossos corações, porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, Que nós possamos nos colocar diante dEle, que o nosso culto seja agradável, aceitável ao nosso Deus. Oremos. Paizinho, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar na tua presença nesse momento, te agradecer por mais essa oportunidade que temos de te adorar, de louvar e engrandecer o teu santo nome. Ó Deus, vem aceitar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão a ti, por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Sonda, Senhor, os nossos corações nesse momento, em que nós vamos, ó Pai, nos colocar diante do teu altar para te louvar e te adorar. E fala, Senhor Deus, aos nossos corações através da tua palavra. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos adorar o nosso Deus, entoando louvores ao seu nome. Então nós vamos convidar os irmãos, os amigos a entoarem os louvores a Deus junto conosco. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Primeiras obras, Senhor, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor.
nós vamos passar para o ofertório e eu convido vocês para lerem comigo nos Salmos 127, apenas o versículo 1, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Nesse momento nós vamos fazer a entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas, e esse texto ele veio ao meu coração porque realmente, se o Senhor não nos sustentar, nada poderemos fazer. Nós não somos nada sem o nosso Deus. Nós, nesse momento, vamos devolver ao nosso Deus aquilo que Ele mesmo já nos deu e, como em obediência à palavra dEle, nós vamos fazer esse momento de entrega, né, das nossas ofertas, dos nossos dízimos, e eu convido vocês a fazerem isso aí de onde vocês estão, das suas casas, trabalho, onde vocês estiverem, vocês podem fazer através das transferências bancárias, usando QR Code, Pix. Fiquem à vontade para usar o recurso que for mais adequado para você. Está aparecendo aí na nossa tela os dados. Então, eu convido você, nesse momento, a fazer a sua entrega, né? Dizimar, ofertar é algo que Deus deixou como uma ordenança para nós, na sua palavra, para o nosso sustento. Deus não precisa do nosso dinheiro, não precisa das nossas ofertas. Nós é que precisamos, né, ajudar uns aos outros para que a missão que Deus colocou nas nossas mãos aqui na terra possa ser cumprida com excelência, né, e com gratidão no coração. Então, convido vocês a estarmos orando nesse momento pelas ofertas e dízimos que estão sendo entregues. Paizinho, eu te agradeço pela oportunidade, Pai, de te servir, de te adorar com os nossos dízimos, as nossas ofertas, com aquilo, Senhor, que o Senhor tem nos beneficiado com o teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia, e tem permitido a gente ser sustentado aqui, Senhor. Então, abençoe, ó Pai, os teus servos que estão fazendo suas entregas. Então, ó Deus, nessa hora, fazendo ofertas, Senhor, para abençoar o teu reino, que estão dizimando em obediência à tua palavra. Que eles sejam grandemente abençoados e que nada, Senhor, venha faltar em seus lares, que o sustento não falte, Senhor, que eles sejam grandemente abençoados por ti. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Este é o meu desejo, Senhor, de honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, de honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor.
coração, em toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Nesta reflexão, eu quero, com reconhecimento das minhas limitações e sabendo que o tempo que temos não é tão disponível para que venhamos tratar todos os detalhes. E o nosso tema é como lidar com as minhas fraquezas. Quando nós pensamos em cosmovisão, em leitura do mundo fora da realidade bíblica, nós somos estimulados constantemente a nunca demonstrarmos fraqueza. E interessante, ao refletir sobre esse tema, eu ouvi frases em que muito me chamaram a atenção que, biblicamente, nós não temos essa compreensão. Mas algumas delas aqui. Desabafe consigo mesmo com uma folha de papel. Em vez de tratar com alguém as suas fraquezas, o conselho é de compartilhar as suas dificuldades somente com uma folha de papel. Uma pergunta: tem alguém melhor que você possa confiar do que a si mesmo? Não exponha as suas fraquezas. O único que pode solucioná-las é quem? É você mesmo. Não precisamos de ninguém. Diante dessas primeiras frases, nesta mensagem, é fácil detectar de que o individualismo cada vez mais torna-se crescente. E nesta pandemia, quantos que não se perderam em relacionamentos? E até mesmo foram obrigados a forçar relacionamentos que não eram tão constantes em seus lares, e que se perderam elos, e o confronto aconteceu, até causando divórcios e tantos traumas em relacionamentos de modo geral. E aquele famoso tabu ainda permanecendo. Quem tem problema de mente é louco. Para ele sim deve servir psiquiatra ou psicólogo, seja o que for, como se a nossa própria mente não tivesse problemas a serem enfrentados, resolvidos, como um estômago, como qualquer parte do nosso organismo. Mas você já se perguntou de modo franco, quais são as minhas fraquezas? Porque se você desejar anulá-las o tempo todo, tenha certeza, você não é perfeito, eu não sou perfeito. E nós iremos errar. Sejam algumas vezes, sejam dezenas de vezes, centenas de vezes. Vamos errar por muitas vezes, na verdade. Mas nós podemos agir como o salmista, que afirmou, que perguntou a si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? E o que dizer de um poliglota, em sua época falando o aramaico, o grego, o hebraico, com elevada capacidade intelectual, comissionado a levar o evangelho ao mundo não judeu da sua época, o maior escritor do Novo Testamento. Eu já dei as dicas aqui. Nós estamos tratando do apóstolo Paulo. E, de modo muito direto, ele pôde declarar as suas fraquezas. E eu quero compartilhar o que está registrado em 2 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 7 a 10.
mas eu quero ler de modo pontual, não de uma só vez, mas de modo compartilhado, a iniciar pelo próprio versículo 7, que diz: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Que revelações são essas? Se você já teve a oportunidade de ler os versículos anteriores, Paulo, ele declara sobre si mesmo, não de um modo direto, em que recebeu experiências de ter revelações preciosas da parte de Deus. Ele ouviu palavras inefáveis e demorou 14 anos para, assim, declarar essas revelações. Ele não sabia se dentro do corpo ou fora do corpo, de tão impactante que foi para a sua própria vida. Mas algo foi necessário para que ele não se engrandecesse diante dessa grandeza, daquilo que Deus demonstrou para ele de modo tão direto e marcante. O que foi dado? Um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentá-lo. E esse espinho na carne, nós não temos exatidão do que possa ser. Os teólogos conjecturaram e podemos ainda conjecturar uma doença, uma deficiência física, uma doença grave, uma perturbação demoníaca, É algo que atormentava de modo muito intenso a vida do apóstolo Paulo. E isso foi impedimento para que ele não viesse se exaltar. E quando nós pensamos em exaltação, nós podemos tratar de modo sincero o orgulho. Alguém que se considera superior. E ao pensar sobre essa realidade de orgulho, de vaidade, nós podemos pensar o que de fato significa a nossa própria vida. Em Tiago capítulo 4, a vida é comparada como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa, de modo muito breve. E essa vida que é tão breve, essa brevidade de vida em que nós vivemos, nós podemos ser arrogantes. E aí, lembrando um pouquinho do capítulo 4 mais ainda, hoje iremos para uma cidade. Iremos negociar, ficaremos durante 1 ano e teremos lucros. Em vez disso, o que deveria dizer? Se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. E se não agirmos assim, somos arrogantes, somos jactanciosos, achando que a nossa condição é suficiente para ter todas as conquistas necessárias, como se a dependência de Deus jamais fosse necessária. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça sempre ao humilde. Toda boa dádiva, por mais que conquistemos, que tenhamos o devido valor no conhecimento que possamos adquirir com o tempo, toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, de onde não vem sombra de variação. E alguém pode pensar, então eu tenho que negar aquilo que eu recebi da parte de Deus. Não. Na verdade, não há necessidade de negar aquilo que Ele nos dá. Nós podemos reconhecer aquilo que Ele nos permite alcançar. Mas precisamos ter de fato o cuidado de reconhecer quem nos abençoa. Se eu tive a condição de ser um poliglota, como foi no caso do apóstolo Paulo, nos seus idiomas frequentes da época, alguém que possa falar inglês, francês, espanhol, ser habilidoso nas exatas e nas humanas, e achar que
é melhor do que qualquer pessoa que, por mais que se esforce a estudar, nunca chegará ao nível do meu próprio conhecimento. Isso é altamente nocivo e perigoso. E será que nós já temos, né? Será que individualmente temos já espinhos na carne para que não venhamos nos exaltar? Nós não podemos negar que esse espinho na carne na vida de Paulo foi precioso para que ele não se exaltasse. E nós precisamos verificar a nossa carne constantemente. Há uma luta, há uma guerra constante entre a carne e o espírito. E quando nos vangloriamos daquilo que temos, daquilo que somos, nós, na verdade, abandonamos ao Deus de toda a glória, ao Deus de todo o poder, que tem mérito para receber honra, glória e louvor. E alguém, como reis do passado, até do próprio Antigo Testamento, que se consideravam como semideuses, ou até os próprios deuses, quantos impérios que não foram falidos, foram completamente derrotados por vanglória pessoal. E nós precisamos constantemente pedir a Deus: Senhor, solda o meu coração, vê se em mim há um caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. O quanto que nós precisamos vigiar aquilo que penetra no nosso coração. Mas o texto do apóstolo Paulo, ele prossegue nos versículos 8 e 9, dizendo: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Ele orou 3 vezes para não ter mais esse espinho na carne, para isso que tanto o atormentava não continuasse mais sobre ele. Mas ele recebeu resposta. E nós geralmente queremos as respostas que venham agradar o nosso próprio coração. Aquilo que venhamos pensar, isso sim, será favorável para mim. Mas como geralmente, na maior parte das vezes, nós nos enganamos com aquilo que deva ser benéfico para nós. Aqui, Deus diz um não para o apóstolo Paulo, dizendo: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, o espinho na carne permanecerá contigo. Será que nós temos facilidade de receber o não de Deus? Evidentemente que não. E a nossa tendência é querer relutar e não querer aceitar aquilo que o nosso coração estava já na certeza de Deus nos responder. Essa foi a resposta que o Senhor deu a ele. E aí o apóstolo Paulo prossegue dizendo: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Alegria diante das fraquezas, para que o poder, não de Paulo, mas o poder de Cristo repousasse sobre ele mesmo. E interessante, voltando ainda na resposta que o Senhor deu a ele: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Perfeição e fraqueza. No reino de Deus, não no reino humano, mas no reino de Deus, nós podemos relacionar a perfeição com a fraqueza, que são contrastes, na verdade, aos nossos olhos humanos carnais. Como eu posso ter perfeição diante de fraquezas e não de pontos fortes? É possível, sim. Mas um ponto, algo que eu preciso chamar a atenção, de ter um ponto de equilíbrio nessas questões. Porque alguém pode, de modo muito equivocado, pensar: então, se eu sou fraco,
em vários pontos da minha vida, eu não preciso mais trabalhar sobre eles. Evidentemente que há fraquezas que elas não têm como serem mudadas, como, por exemplo, uma deficiência física, em que, se não houver uma intervenção divina, alguém que parou de andar por um acidente de moto, de carro, seja de qual meio de transporte for, por mais que possa se esforçar e possa superar, possa não voltar à originalidade do modo que podia andar, por exemplo. Mas nós podemos sim, em determinados pontos que são frágeis da nossa própria vida, termos mudança. E aqui é muito melhor ter o exemplo de si próprio do que de outro. Eu lembro quando eu estava em dificuldade em certas matérias, e o meu pai, com toda a disposição de próprio punho, ele escreveu muitos exercícios para mim. E se duvidar, eu tenho quase certeza que eu chorei de tanto exercício que eu precisei exercitar diante da fraqueza que eu estava nessas disciplinas. Eram matérias das exatas. E aí, para minha surpresa, de tanto exercitar que eu tive, uma das avaliações que eu tive a nota máxima, eu tive o 10 máximo. Eu confesso que eu fiquei surpreso de tão fraco que eu estava nessas disciplinas e acabei tendo o caminho inverso daquilo que eu estava enfrentando na minha fraqueza. O que dizer de uma saúde comprometida, com excesso de alimentos prejudiciais à saúde? E aí entra uma dieta, uma reeducação alimentar, e a pessoa que estava obesa começa a ter um peso normal, em repensar a sua alimentação e até mesmo a sua atividade física. E eu falei anteriormente de deficientes físicos, e volto a falar novamente. Eu lembro de várias cenas de deficientes físicos e que me tiraram lágrimas dos olhos, de uma superação incrível, de até mesmo de pessoas com os seus membros estando em perfeição em relação aos deficientes, tendo uma superação extraordinária. Me vem à memória agora uma cena antiga de alguém que teve uma dificuldade na sua corrida e desejou ir até o fim. Não era, se não me engano, deficiente físico, mas o pai entrou em cena ao lado dele e acabou indo até o fim da sua corrida. Isso me faz, por analogia, pensar nosso Pai de todo amor. Diante das nossas debilidades e fraquezas que podem ser trabalhadas em nossa própria vida, Ele está nos dizendo, não é? E quantas vezes a palavra de Deus nos diz: não temas, prossiga, como pelo próprio Josué foi declarado no início do seu chamado para substituir o líder Moisés. E o que dizer das nossas próprias debilidades? Eu dei o exemplo minhas no passado, mas tenha certeza que Deus jamais irá procurar pessoas perfeitas que nunca vão errar. Entrou o pecado sobre o mundo através de Adão e Eva, e com certeza a imperfeição entrou em todas as áreas da nossa própria vida. Mas há situações que nós, como eu falei, não temos como, por mais esforço que façamos, venhamos alterar. Diante de um desemprego em que não há emprego no momento, mas Deus permite que venhamos ser supridos de um outro modo que nós pensávamos que seria de modo em que viesse nos humilhar. Mas o próprio apóstolo Paulo, esse mesmo de 2 Coríntios,
capítulo 12, que eu estou compartilhando, já no fim do livro de Filipenses, ele mesmo declarou: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse é o ápice que o cristão pode chegar, de alguém que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, ter contentamento. E versículos anteriores tratam de escassez ou abundância. Não importando a condição que venhamos viver, nós podemos ter contentamento. E se não mudar o nosso quadro como nós desejamos, Ele tem o poder de nos suprir muito além do que pedimos ou pensamos. E ainda o mesmo apóstolo Paulo, que teve tantas experiências na sua vida com Deus, ele declarou em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Dar graças, não importando circunstâncias. Será que temos conseguido agir desse modo? Eu não sei de que modo você tem enfrentado o seu próprio dia a dia, diante das fraquezas que estão diante de você. Mas, ainda por finalizar 2 Coríntios, capítulo 12, temos ainda o versículo 10 que nos diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Como pensar? Ele está sendo masoquista. Como é que eu vou me alegrar nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias? E reconhecendo que quando sou fraco, é que sou forte. Como é que eu reconheço que diante das minhas fraquezas eu sou forte? Nós podemos nos tornar fortes porque dependemos da graça de Deus para viver. Quantos que nunca pensavam em precisar de ter um aparelho para poder respirar? E quanto que a respiração é dada de modo gratuito pelo próprio Deus. Quando nós perdemos certas facilidades que temos no nosso próprio dia a dia, valorizamos aquilo que é trivial, aquilo que é cotidiano, que está diante de nós dia após dia. Mas eu quero completar essa realidade bíblica do apóstolo Paulo, voltando a um capítulo anterior, no capítulo 11 de 2 Coríntios, em que temos aqui um currículo de sofrimentos, experiências vivenciadas pelo apóstolo Paulo, em que, diante de tudo isso, ele finalizou dizendo que se é para se ter orgulho, deve-se ter nas coisas que mostram a sua própria fraqueza. Então, versículos 24 a 30 de 2 Coríntios 11, que dizem assim: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. E aí vem uma relação de perigos. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não
me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O que dizer de tudo isto? Será que você chegou próximo a essa realidade do apóstolo Paulo? Mas tenha certeza, eu não tenho que exagerar, porque Deus é Deus pessoal. Ele age com cada filho de um modo inteiramente particular. Mas alguém pode pensar, Paulo foi Paulo. Ele foi o grande apóstolo. Ele foi quem fez total diferença em sua época. Eu não tenho como me comparar com Paulo. Eu posso pensar nos grandes pregadores do passado, os que fizeram diferença na reforma protestante, aqueles que estiveram diante de milhares de pessoas e pregaram o evangelho. Nós temos que ter cuidado diante das comparações. E essa mesma igreja de Corinto, que recebeu essa palavra de 2 Coríntios, né, que eu pude ler, 2 Coríntios 11, 24 a 30, era uma igreja que estava confundindo liderança em fazer diferença entre Apolo e o próprio apóstolo Paulo, cada um na sua função. Alguém que semeou e alguém que deu continuidade à obra. Mas aí quando a gente pensa na população mundial, e eu entrei num site americano que muito me chamou a atenção, um site americano que eu não me recordo o nome, mas que vai atualizando imediatamente as informações do mundo inteiro, em diversos detalhes. E aproximadamente nós podemos considerar a população humana de em torno de 8 bilhões de habitantes sobre a Terra. É claro que perdemos boa quantidade de pessoas pela Covid, mas temos esse valor aproximado de habitantes. E alguém pode pensar, Deus tem como dar conta de tanta gente individualmente? Com certeza. Ele tem consciência de todos os seres humanos. Isso é maravilhoso em pensar. As nossas impressões digitais, se você conversar com um papiloscopista, ele vai afirmar para você, ninguém tem como ter a mesma impressão digital do que a sua própria. Nós somos diferentes. Irmãos gêmeos são diferentes. Irmãos que nascem do mesmo ventre materno são diferentes. Ninguém tem como ser igual a ninguém. Deus conhece a tua particularidade. Ele conhece, de fato, as suas próprias fraquezas. Seja quem você é, você precisa procurar vencer as suas fraquezas possíveis, sim, mas também aquelas que você não tem condição de mudá-las. Você precisa depender daquele que pode te transformar. Imagine uma criança que foi abusada sexualmente quando criança. Como ser tratada nas suas emoções, por mais que um psicólogo, um psiquiatra possa dar cuidado. Quem é que pode entrar no mais profundo do nosso coração e curar as nossas feridas? Diante de uma depressão profunda, em que pensa que não tem mais ninguém, e que possa te dar uma palavra amiga. Mesmo nós falhos, pecadores, nós precisamos reconhecer que precisamos do Cristo que morreu por nós, da sua presença, em que pode nos mudar completamente. E mesmo que venhamos a sermos salvos em Cristo, há fraquezas que não são completamente tratadas. Nós precisamos da dependência dele o tempo todo e não teremos todas as fraquezas resolvidas, pois somos imperfeitos. Chegará o tempo que teremos corpos glorificados, transformados. Não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor. Mas enquanto isso não acontece, de que modo nós precisamos agir? Além de depender do próprio Cristo, nós precisamos ter amigos
seja em família, em vizinhança, na escola, na faculdade, por onde nós estivermos. Nossos irmãos em Cristo. Não podemos sermos um arquipélago de ilhas separadas umas das outras. Precisamos depender uns dos outros, precisamos levar as cargas uns dos outros. Que nesse sentido, você possa sim enfrentar as suas fraquezas, não como eu falei no princípio dessa mensagem, dividindo as suas dificuldades, registrando-as em um simples pedaço de papel, mas compartilhando, não com qualquer pessoa, mas com aqueles que de fato Deus te dirigir. E se houver traição, precisamos perdoar, porque nós também podemos errar e dar uma palavra equivocada, que possa até atingir uma amizade. Mas o Deus de todo amor e graça, Ele tem o poder de restaurar relacionamentos. E como eu já pude falar de uma outra ocasião, se podemos tratar tudo que é relacionado à igreja, não podemos esquecer de uma palavra-chave, que é relacionamento. Não somente relacionamento com Cristo, mas com aqueles que nos cercam ao nosso redor a cada dia. Então, diante das suas fraquezas, que elas sejam fortalecidas naquilo que você pode, naquilo que você não consegue. Compartilhe, seja com aquele que Deus tenha lhe dado como amigo, seja pela família, na igreja, por onde você estiver tendo relacionamento. Que Cristo te abençoe nessa jornada e enfrentar as suas fraquezas na força do poder do Senhor, nunca se vangloriando daquilo que Ele possa lhe dar. É o que eu quero desejar a você de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um culto, então nós queremos agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade, de ouvir, compartilhar a sua palavra, de prestarmos o nosso culto a Deus. Então nós louvamos e agradecemos ao Senhor por isso. Pai, obrigada pela oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de sermos, ó Deus, ensinados, moldados, ó Deus, transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelos recursos que o Senhor tem nos dado para compartilharmos, mesmo à distância, a Tua palavra e cultuarmos o Teu nome. Muito obrigada por essa liberdade que temos de Te servir e de Te adorar. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.